Tamo na área, bicho. E aí, biologia? Se liga na bio. Parecia. Agora sim. Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Paulada tá de volta. Nós vamos fazer, sabe o que, galera? Nós vamos fazer a resolução da prova da FAMERP 2021, a prova teste. Lembra aquela que você fez aí esses dias? Foi dia 12 de janeiro? Bicho, nós arrebentamos. Se liga na bio, matou um monte de tema. Vamos resolver essa prova? Ó, legalzinha a prova, hein? Justa. Como muitos de vocês me mandaram mensagens quando eu questionei sobre o que se achou da provinha da FAMERP 2021, prova teste. Vamos lá, galera? Vamos trabalhar? Então, o lance é mais ou menos assim. E lá vamos nós. Que belezinha, Paulada. Olha lá, ficou bonito, hein? Olha só. Resolução FAMERP prova teste 2021. Galerinha, vamos começar. É o seguinte. As provas, elas têm as mesmas ordens das questões. A 41, enfim, a 42 vai ser a mesma, mas o que muda são a ordem das alternativas. Portanto, às vezes, o que eu citar aqui para você, como letra B, por exemplo, de B de bola como correta, talvez o seu não seja B, devido ao fato de ter alternado. Mas, ó, não há nenhum problema. Veja qual é a correta e confira, obviamente, com aquilo que você assinalou. Belezeira? Vamos socar a bota? Bicho, Paulada tá feliz da vida. Feliz da vida por ter ajudado vocês de forma um tanto quanto significativa. Vamos lá, galerinha. Primeira questãozinha de um bioma importante que nós devemos identificar, que é o seguinte. É um bioma formado por uma vegetação rasteira com árvores de porte médio amplamente dispersas. Imaginou? Olha lá, vegetação zona rasteira, mais gramíneas, capim, algumas árvores mais tortuosas, com galhos e caules tortuosos, folhinhas um pouco menores. Moçada, olha lá. A temperatura é relativamente alta ao longo dos meses e as estações do ano são reguladas pelas precipitações. Choveu? Tem maior possibilidade de desenvolvimento vegetal. Tudo bem? Ótimo. O solo é pobre em minerais essenciais e frequentemente rico em alumínio, que é tóxico para muitas espécies de plantas. Moçada, você que estudou geografia, o professor, obviamente, da geografia, quando discute o cerrado, uma das condições interessantes que ele cita é o fato do solo ser rico em alumínio. Isso é um detalhe interessante, portanto, uma questãozinha interdisciplinar, quase não dá para relacionar, né? Biologia e geografia, a nossa linda geografia aqui associada com a gente. Show de bola! Além dessas características, o bioma descrito também apresenta, vamos lá, moçada, item A, plantas adaptadas a variações de maré. Que papo é esse, maré? Tá louco? Não tem sentido isso, né? Transbordamento periódicos de rio, não, é um bioma seco, boa parte do ano ele é bem seco, viu, moçada? Não é uma caatinga, né, mas é um clima mais seco, quente, enfim. Subsolo compacto e seco, pelo contrário, o subsolo, ele é úmido, que é o local onde consegue, possivelmente, em alguma camada do solo, né, reter uma certa umidade para manter essa vegetação que ali está presente viva. Seguimos, item D de dado, espécies de plantas adaptadas ao fogo. Opa, essa é legal, hein? Lembra que o cerrado, o fogo é importante para promover a nutrição, ou melhor, a reciclagem nutricional, mineral? Moçada, portanto, essa alternativa era legal para que você pudesse, consequentemente, assinalar comigo. Alta umidade relativa do ar, pelo contrário, né, moçada? Alta não dá. Você, como já citado anteriormente, é uma situação de um ambiente mais seco, mais quente, enfim. Portanto, esta seria a condição da primeira questãozinha da prova de bio. Ó, lindo, estamos falando do cerrado. Cerradão, moçada, cerradão. É bom, hein? Vamos nessa? Então vamos lá. Para que nós prosseguimos aí com a história, eu gostaria de rapidamente comentar com vocês o seguinte, antes até da gente começar outra questão, moçada, o cerrado é um bioma importante. Deixa eu comentar, aproveitar, vai que cai já em outras provas. É um bioma que é muito utilizado para a utilização de pecuária, né? Isso é importante, moçada, que agropecuária, né? Muito importante nessas regiões. Vocês sabem que o pessoal da geografia já deve ter comentado isso com vocês. É uma região que tem uma devastação, isso é importante. E que tem o fogo, consequentemente, como padrão para reciclagem dos nutrientes. E, portanto, são plantas adaptadas a isso, caules grossos, né? Muita suberina. Moçada, as folhinhas são pequenas. Você sabe por que os caules são tortos?
Porque como o fogo é frequente, queimam os ápices caulinares. E quando você queima o ápice caulinar, você minimiza a concentração de auxina, que permite com que as gemas laterais comecem a brotar. Por isso que os caules vão ficando todos tortuosos. Moçada, não é só resolver a prova, é te falar de assuntos importantes relacionados ao que caiu. Beleza? Vai que cai em outra prova. Vamos nessa, bicho. Questãozinha 42, bonitinha, questão de taxonomia clássica. Vamos lá. Dieffenbachia sigine, é o nome científico de uma planta que pertence à família Araceae. Muito bem. Essa planta, galera, essa terminação Aceae aqui, ó, é característica de família para planta, né? E se fosse animal, qual era a família? Ide, que se escreve Idae. Então toda família em animal termina em Idae. Isso, se você foi meu aluno durante o ano, eu te contei isso no comecinho do ano, hein? Não esquece não. Vamos lá. Essa planta é popularmente conhecida como comigo ninguém pode, quem nunca ouviu falar, né? Aningaúba ou bananeira d'água, sendo muito cultivada como planta ornamental em todo o Brasil. Ela contém princípios ativos que estão principalmente nas folhas, no caule, e em menor concentração nas flores e nos frutos. Então, ele já te deu uma dica importante. Este vegetal é uma angiosperma. Legal. Uma pessoa que mastigue parte da folha ou do caule pode vomitar, ter náuseas, problemas respiratórios graves, entre outras complicações, podendo, bicho, até chegar para o beleléu, ou seja, para a morte. Assinale a alternativa que indica, em ordem decrescente de hierarquia, decrescente, se ligou? De hierarquia, os níveis taxonômicos da planta descrita no texto. Galera, então vamos começar aqui a nossa brincadeira, hein? Primeiro que é angiosperma. Isso, então vamos lá. Então vamos procurar primeiro angiosperma. Aqui já não pode ser. Opa, aqui também não. O mais generalizado é angiosperma, o mais geral, né? Opa, letra C poderia. Letra D já tá fora. Letra E poderia. Galera, depois de você definir o grupo geral como sendo um conjunto de filos, aí vamos pensar, angiosperma, na verdade é um só, né? Que é o Philanthophyta. Agora nós vamos para qual condição? Vamos para a família, né? Então nós partimos lá da condição de filo. Agora o mais próximo que foi citado posteriormente como hierarquia taxonômica é família. Então quem é a família que nós estamos aqui consequentemente identificando? Família é Araceae. Opa! Então nós tínhamos ficado somente com duas alternativas, a letra C e a E. Ixi, a letra C já não pode ser. Numa prova teste, você já abandona, assinala e vaza. Você precisa de tempo. Agora, como nós estamos corrigindo, vamos prosseguir. Fechou? Olha lá. Depois nós entraremos com o gênero Dieffenbachia. E aí sim, posteriormente, a nomenclatura científica binomial, sendo que o primeiro termo corresponde ao gênero, que foi citado anteriormente, e o último termo, o epíteto, que é o fator que classifica o gênero. Junção das duas palavras, você tem, dos dois termos, segundo o nosso querido Carl von Linné, que a gente chama de Linneu, que beleza! Ele deu essa regra para que nós pudéssemos utilizar e utilizamos, portanto, até hoje. Lembrem-se que está em itálico, né? Tanto o gênero quanto o nome científico, e, portanto, em itálico para distinguir em relação ao texto, ao que tem no texto. Perceba que nenhum outro fator do texto, a não ser estes nomes científicos, é que estão realmente em itálico. Show de bola? Então, qual é a nossa alternativa correta? É a letra E de E, que legal, biologia vegetal. Eita, que beleza, Paulada. Coisa linda, hein, bicho? Vamos nessa? Vai lá, moçadinha. Pronto. Terceira questão, questãozinha 43. Essa eu vou fazer até um coração aqui, Sabe por quê? As questões que eu fizer coração significa que o se liga na bio. Moçada, o se liga na bio. Isso aí, o se liga, faltou aqui um L, né? Mas o se liga na bio, ele estará, consequentemente, na telha. Por quê? Porque nós matamos a questão. Opa, mas foi na dica da FAMERP? Não foi, moçada, eu falei numa dica anterior dessa prova, quando eu falei sobre o processo de fermentação lática.
Foi na da FUVEST, portanto, olha quanto é importante. Eu falei exatamente isso, inclusive mostrei a via metabólica para vocês. Show de bola? Nossa, velho, deixa eu apagar esse bagulho que eu fiz aqui, ó, que tá horrível. Vamos só fazer um coraçãozinho, ó, que belezinha. Agora sim, um coraçãozinho bonito. Ê, Pauladão, agora sim. Pronto, agora ficou legal. Moçadinha, vamos ler a questão? A habilidade de alguns micro-organismos em sintetizar ácido lático é explorada pela indústria alimentícia com o objetivo de produzir, por exemplo, iogurtes, queijos e coalhadas. Durante o processo desses alimentos, a participação das. Então, vamos lá. O que nós temos no leite que permite a produção de queijo, coalhada, iogurte? Nós encontramos bactérias, os lactobacilos, os famosíssimos lactobacilos, que, ao realizarem processo de fermentação lática, eles alteram o pH do leite e, graças a isso, as proteínas acabam desnaturando e permitindo a formação dessas tais condições mais densas, mais floculadas, no caso da coalhada, dentro dessas condições. Portanto, é isso, moçada. Então, é bactéria que realiza a fermentação lática, alterando o pH, desnaturando proteína e permitindo formação desses componentes que nós consumimos aí no dia a dia, este produto alimentício. Legalzinho? Então, vamos lá. Dentre as alternativas, não dá para ser levedura. Opa, bactéria pode ser. Vamos ler? Bactérias que realizam a oxidação parcial da glicose. Vixe, moçada, falei exatamente isso para você na dica, só que foi no da FUVEST. Por isso, olha o quanto é importante, cara. Você que vai fazer o Enem, eu sei, tem um monte de vídeo, é grande, tudo bem, mas põe rapidão para você ler, só para você ouvir, aliás. Assistam as outras dicas, porque com certeza ainda nós teremos questões que eu citei anteriormente que estarão nas próximas provas. Não titubeia, moçada, sério, tá valendo muito a pena fazer isso. Vamos lá, olha só. Bactérias que realizam oxidação parcial da glicose no citosol em ambiente anaeróbico. Opa, a 43, a letra B, tá muito ajeitada. Item C, levedura não pode ser. Letra D, levedura não pode ser. A letra E, ele cita bonitinho, bactérias que realizam oxidação parcial da glicose no citosol em ambiente aeróbico, não, é anaeróbico. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola, B de bom, B de que delícia ter falado isso antes da prova para vocês. Na verdade, um pouco antes, né? Falei para a FUVEST, mas que serve para todas elas. Legalzinho? Questãozinha número 44, clássica. Salve! Clássica questão de evolução, demonstrando aí a ancestralidade comum proposta pelo nosso querido Charles Robert Darwin. Moçada, que coisa linda, né? Nasceu em 1809, exatamente no mesmo ano em que o nosso querido Lamarck estava publicando um livro falando sobre o conceito de evolução. Não que o livro fosse só disso, tá? Mas ele estava lá em um dos capítulos, o conceito que ele entendia como evolução. Olha que coisa maravilhosa, que coincidência da ciência. O gênio da evolução nascendo no mesmo ano, em locais completamente distintos, que o conceito da evolução também estava sendo criado. Isso é maravilhoso. Vamos lá, galerinha! A chamada árvore da vida, uma das ideias mais poderosas da biologia moderna, remonta, a rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria produto de infindas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos pelo nosso querido Darwin. O rabisco é chamado um dos rabiscos feitos por Darwin. Legal, moçada, olha que legal. Então tá lá. Que legal, I think. Muito bem. Galerinha, o cara colocou para nós o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Ele partiu, possivelmente, de uma ancestralidade comum que permitiu ocorrer inicialmente várias ramificações, né? Olha aqui, moçada, olha essa daqui que legal, cara. Ó, possibilitando posteriormente bifurcar, duplicar, triplicar o grupo populacional. São fatores que permitem aí, conjunto de fatores que permitiram com que essa população que era coesa inicialmente pudessem migrar, sei lá, forem separadas de alguma forma e a partir daí permitiram formação de outras espécies. Olha que coisa linda, né? Então o cara tá falando para nós obrigatoriamente no seguinte, olha lá,
No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó, como eu destaquei para você lá na figura. Cada um dos nós corresponderia ao uso e desuso dos órgãos? Não, moçada, isso aqui é de Lamarck, né? Foi uma das leis. Deriva genética. Você lembra o que era deriva genética? Deriva genética corresponde ao quê? Aquele grupo de organismos que sobreviveu por sorte e não por seleção natural. Por exemplo, pegou fogo num local, na ponta da montanha lá, não chegou um fogo. Então essa galera sobreviveu porque deu sorte que o fogo não chegou lá. Não é porque eram mais competentes para sobreviver em condição de fogo. Não, não. Deu sorte. Isso é deriva genética, tá? Seleção natural? Não, moçada. Os rabiscos que acabam determinando aí, mostrados, eles não definem a seleção natural de fato, né? Pelo que está demonstrado ali. Agora aqui, ó, o que fica claro é ao ancestral comum corresponderia, portanto, a um fator importante de ancestralidade comum. Olha lá, ó, sempre partindo de um nó e bifurcando ou permitindo a formação de três. Você viu que o Paulada travou na palavra, né? Triplicando, era isso que eu queria dizer. Triplicando, portanto, o número populacional, formando 3 espécies. Ó, moçada, todos. Então, a letra correta era a letra D de dado. E aí ele fala o último item, aos caracteres adquiridos. Isso aí também foi de Lamarck, portanto. Questãozinha 44, clássica de evolução. 44, alternativa D de dado. Ó, cuidado, hein? Guarde que é ancestral comum. Talvez a sua alternativa seja diferente, mas a resposta tem que ser a mesma. Questãozinha número 45, bicho. Essa, vamos botar mais um coração. Mas essa foi muito na veia também, hein? Mas muito na veia. Vamos lá, moçada. Ei, que beleza. Paulada fica tão feliz, bicho. Então lembra? Quando eu coloco coração é porque nós matamos na prova. Fechou? Olha lá. O Senado Federal aprovou em 24 de 6 de 2020, ei, que ano mais maravilhoso, o projeto de lei que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. A Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura da CPEC-ME, Diogo McCord, não sei se é assim que pronuncia, mas de coordenação provavelmente deve ser, né? Enfim, destaca a importância da aprovação do novo marco regulatório para os brasileiros em 4 pilares: o da saúde pública, o ambiental e o econômico. O econômico e o financeiro. Ah, legal. Estamos falando de até 6 mil recém-nascidos que morrem por ano, vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento básico. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto, explica o secretário. Moçada, não é só Covid que existe de problema, né, cara? Tem muita coisa por aí que mata também seres humanos e de forma bastante cruel. Você morrer por carência de saneamento básico, bicho, na atual conjuntura é sacanagem, né, moçada? Imagina. Não tem condição. E tem muita gente que vive nessas condições. Talvez nós não vivamos nesta realidade, mas você tem que ter consciência de que se você tem oportunidade de ser algo, talvez, um tanto quanto financeiramente mais satisfatório, por que não ajudar aqueles que talvez não tenham a mesma condição? Não estou dizendo de ajudar simplesmente em dar coisas, não, mas oferecer oportunidades, né? Eu acho que isso é bastante interessante para todos nós. Mas vamos lá, moçada. A falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras... parei aqui, ó. São mais de 100 milhões de brasileiros que atualmente não têm acesso à rede de esgoto, explica o secretário. Fantástico. A falta de saneamento básico em muitas cidades brasileiras está relacionada à transmissão de diversas doenças, entre elas estão... Puxa, moçada. Vamos lá? Bicho, não vou nem repetir, né? Bonitinho eu falei de tudo isso aí que tá aparecendo para você. Então, ó, febre amarela é vírus, não tem absolutamente nesse sentido a ver com um fato específico, né? Transmissão por mosquito, malária também mosquito, giardíase hein? Protozoário, né? Giardia intestinalis. Item B, então item A tá fora. O item B, amebíase entamoebstolítica daria, porque é eliminada junto com as fezes e contamina o ambiente, falta de saneamento básico. Esquistossomose também daria, defeca em ambiente aquático, o ovo eclode miracídio e assim por diante o processo acontece. Cólera também, bacteriana. Então esquistossomose é verme, né? O Schistosoma mansoni. Cólera bacteriana, vibrião colérico também, principal sintoma é diarreia, chamada famosa diarreia água de arroz, né? Galera, matou a pau, ó.
letra B de bola. Vamos só citar rapidamente as demais. Doença de Chagas, fezes do barbeiro, tá fora. O escorbuto é carência de vitamina C. Rapaz, a galera curte escorbuto mesmo, né? Mas enfim, toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, perfeito. Existe uma diversidade grande aí de formas de transmissão, né? Da toxoplasmose, perfeito? Que até se encaixaria, mas aqui no caso não encaixa os outros demais. Vitamina C já era. Leishmaniose, picada. Não pode ser. Dengue é viral, picada de mosquito. Ascaridíase encaixaria, né, moçada? Que é o Ascaris lumbricoides. Filariose, elefantíase, picada. Meningite. Cara, meningite, ela pode ser causada tanto por vírus quanto bactéria e até mesmo por protozoários. No caso do protozoário, talvez seria viável, né? Mas, enfim, não é genérico. Já furou filariose lá no primeiro. E hepatite pode estar associado, sim, mas principalmente hepatite B, né? Olha lá que beleza, né, moçada? Show de bola. Então, a única que se encaixou, ó, foi essa fera aqui, ó. Fechou? Então, ficamos com a alternativa B de bola, questãozinha número 45. Ó, linda, moçada. Matamos a pau. Show de bola. Vamos lá? Questãozinha 46. Tá acabando. No quadro, os números de 1 a 5 representam tipos de células encontrados em diferentes seres vivos. Os sinais mais e menos indicam, respectivamente, presença ou ausência de algumas estruturas celulares. Galera, antes de ver o quadro, as células 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos seres vivos. Cara, isso é clássica, essa questão clássica, mas mais clássica que isso seria essa mesma, não tem jeito. Clássica, fechou? Olha lá, estruturas que estamos avaliando. Parede celular, envoltório nuclear, ribossomo, mitocôndrio e centríolo. Galerinha, vamos começar pela mais fácil. Vamos. O número 3, ele tem parede celular, não tem envoltório nuclear, ó, não tem envoltório nuclear, então é procarionte, tem ribossomo, não tem mitocôndrio, não tem centríolo. Bom, a ideia é o seguinte, dos número 3, vírus já não está dentro, levedura também não, ameba também não, opa, pode ser letra E ou pode ser a letra C. Por enquanto, ficamos assim, tudo bem? Vamos fazer agora, moçada, o primeiro, que também é bastante fácil para a gente identificar. Ou vamos fazer o 2, olha aqui, ó, o 2. Não tem parede celular, então não tem parede celular número 2, ele tem envoltório nuclear, então é eucarionte, tem ribossomo, tem mitocôndria e tem centríolo. Cara, isso está com muito cara de célula animal, né? Dentre as duas alternativas que sobraram, qual é a que tem animal no número 2? Anfioxo, que é um protocordado, é um animal, e clorofícia não, né, moçada? Então nós já achamos a alternativa correta. No meu caso aqui a letra C, mas seria goiabeira, anfioxo e árquea. Mas vamos lá. Lembrando que árquea é um procarionte, né? Galerinha, o número 1, ele tem parede celular, na verdade é celulósica, tem envoltório nuclear, eucarionte, perdão, tem ribossomo, tem mitocôndria, mas não tem centríolo, isso é característica de vegetal, né? Então por isso que entrou a goiabeira, uma angiosperma importante aí, do grupo das angiospermas, na verdade, né? Esses vegetais aí superiores, no caso, com ausência de centríolo. Belezeira, moçada? Letra C, a alternativa correta que você deveria assinalar. Ó, clássica, mais clássica que essa, só essa mesma. Vamos nessa, moçada? Prossigamos. Próxima questãozinha, bonita essa questão. Ó, chuchuzinho, melzinho, tá? Vamos ler com paulada? Eu vou fazer o seguinte, tá? É uma questão que não comparou com a condição de ser autossômica. Ele já disse que é uma ligada ao sexo. Então eu vou fazer um meio coração aqui, ó. Porque na dica que eu dei para vocês, eu falei que compararia. Que já caiu em prova, nós já matamos. 2 vezes, por sinal. Mas agora, eu só estou mostrando para você que caiu herança ligada ao sexo. Então é assunto tema clássico de vestibular. Por isso que eu botei metade no coração. Então nós falamos disso, mas vou botar pela metade, porque eu não falei só de herança ligada ao sexo. Tá bom? Mas ó, 2,5 já que nós matamos nessa prova. Vamos lá, moçada. A genealogia a seguir, na genealogia a seguir, Valmir apresenta uma doença rara, raríssima, então dificilmente alguém da família terá o gene para esta condição.
Determinada por um alelo cuja herança é ligada ao sexo. Beleza? Então, galera, é uma condição rara, raríssima? É. Então, isso daqui tem fator, consequentemente, recessivo, né? Que todos nós conhecemos. Então, fator recessivo. Ah, Paulada, aqui, beleza. Então, aqui, ó, fator recessivo. Belezinha? Ótimo. Galerinha, então vamos lá. Então, o que nós podemos dizer? Se é relacionado ao sexo, ligado ao sexo, então nós vamos ter que fazer o Valmir, nós vamos chamar ele de X-azinho Y, tudo bem? E a Nair, que tá aqui, ó. A Nair, ela é XX. Como a doença é muito rara, ela vai ser X-azão, X-azão. Beleza? Ah, que da hora, Paulada. Agora vamos ver as perguntas inicialmente. As probabilidades de Cíntia, cadê a Cíntia? Cíntia tá aqui, ó. Cíntia. Alana, cadê a Alana? A Alana tá aqui, ó. E a Eva, cadê a Eva, moçada? A Eva tá aqui, ó. Eva, cadê a Eva? Tá aqui, ó. Eva, tá aqui. Então, são essas três pessoas, essas três mulheres que serão questionadas. Então, vamos lá. As probabilidades de Cíntia, Alana e Eva serem portadoras do mesmo alelo que determina a doença de Valmir, então é portador do alelo, tá? São respectivamente. Galera, então vamos começar pela ordem? Vamos começar pela Cíntia, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Galera, qual que é o genótipo obrigatoriamente da Neide? Como obrigatoriamente? A Neide, ela não tem outra possibilidade. Ou ela é X-azão, X-azinho, ou ela é X-azão, X-azinho. Não tem jeito. Por quê? A mãe dela só pode doar X-azão e o pai só pode doar o X-azinho, uma vez que formou uma mulher, XX, né? Legal, moçada? Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, não precisava nem considerar o Silvio, apesar que o Silvio aí, ele vai ser X-azão, X-azão, mas tudo bem. Galera, qual é a probabilidade, qual é a chance que nós temos de observar a Neide doando o gene para a Cíntia? A Cíntia, ela vai ser X-azão, por enquanto, X alguma coisa. Paulada, mas qual é a probabilidade, qual é a chance que nós temos desse X-azão ser doado para a Cíntia? Ué, nós temos X, desculpa, eu falei X-azão, né? Do X-azinho ser doado para a Cíntia. Nós temos duas possibilidades, ou X-azão, que a Neide tem, ou X-azinho. Portanto, X-azinho corresponde uma dentro de duas possibilidades. Então, qual é a chance daqui ser azinho? Você considera como sendo 50%. Opa, Paulada! Então quer dizer que a nossa querida e conhecida Cíntia, ela vai apresentar uma chance de 50% de apresentar o gene X-azinho. Belezeira? Agora, moçada, vamos lá? Para considerar a Cíntia como sendo X-azão, X-azinho, nós já calculamos a probabilidade, meio. Agora, qual é a probabilidade da Eva apresentar este gene recessivo? A Eva é X-azão, perfeito, X-azinho. Qual é a chance desse X-azão, desse X-azinho realmente estar aqui na Eva para que ela tenha este genótipo? Galera, nós temos duas possibilidades, ou X-azão ou X-azinho. Portanto, de novo, meio. Só que agora a condição é, para que nós consideremos a Eva com este genótipo, eu preciso considerar esta probabilidade e esta probabilidade. Princípio fundamental da matemática, meio vezes meio, geralmente dá quanto? 1/4. Então, qual é a probabilidade da Eva, terceira, hein? Ter o gene 1/4, que corresponde a 25%. Agora vem comigo, moçada. E a Alana? A Alana, que é essa fera aqui, ó, qual é a chance dela ter o gene? Cara, ninguém aqui teve essa possibilidade. Esse menino que é o Tony, ele é X-azão, Y, do pai dele, ele recebeu o Y, portanto, não tem X-azinho na família aqui ao lado. A Miriam é X-azão, X-azão.
Então, galera, qual é a probabilidade da Alana ter este gene? 0. Portanto, a alternativa que você assinalaria é a alternativa A, de amor, de apaixonado. É isso aí, moçada. Bonita essa questão, né? Mais uma vez, herança que nós definimos ligada ao sexo. Belezeira? Show! Cromossomo X, hein? Vamos prosseguir? Olha lá. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs. Ó, esse aqui, ó, coraçãozão cheio. Vou até fazer um outro coração aqui dentro, ó, porque esse aqui foi muito na veia, moçada. Muito na veia. Vamos lá? 48. Na figura, as letras U, W, X, Y e Z indicam algumas das principais regiões que integram o néfron humano. Beleza, galera. Região X, cápsula néfrica ou cápsula de Bowman. Y, túbulo contornado proximal. U, região descendente da alça néfrica, ou antigamente alça de Henle. W, correspondendo a quem? Região de túbulo contornado distal. E o Z, que corresponde ao ducto magnificamente coletor, né? O que sai por aqui já é considerada a urina que está sendo despejada na pelve renal, que depois vai para a uretra, depois para a bexiguinha. Desculpe. Pelve renal, ureter, bexiga, aí sim uretra, e aí meio externo. Belezeira? Galerinha, o cara diz assim para nós. Considerando a fisiologia do néfron de uma pessoa saudável, na região, vamos lá, na região Y. Então vamos lá, no Y. Tá aqui, ó, Y, beleza? Ele diz assim, ó, existem as mesmas substâncias que são encontradas no plasma sanguíneo como proteína, glicose, água e sais minerais. Moçada, proteína não. Por quê? Porque a proteína, ela não passa do capilar que está formando o glomérulo para o interior da cápsula de Bowman ou da cápsula néfrica. Não passa, porque é uma molécula de alto peso molecular, muito grande. Então, nós não perdemos proteína. Não é deslocado para o filtrado. Então, o item A, ele está fora. O item B, na letra U, cadê a região U? Que é a alça descendente, né? Da alça néfrica. Muito bem. Ocorre a reabsorção de água, de sais minerais, glicose, aminoácido, ácido ureia e água por transporte ativo. Não, moçada, água por transporte ativo não. E ó, glicose, aminoácido, é tudo basicamente absorvido, reabsorvido por transporte ativo lá no proximal. Não é aí nessa região. Essa região aqui, ó, na região U, falei para você na dica, é reabsorção de água por osmose, devido a essa região medular estar sempre com um potencial osmótico elevado. Então, retira constantemente o filtrado e devolve, obviamente, para o sangue. Beleza? Então, fora o item B. Item C, a letra W, que é o distal, existem substâncias como os íons e os elementos figurados do sangue, células do sangue, fragmentos celulares, que são reabsorvidos por osmose? Jamais, moçada. Você não vai ver hemácias, se isso acontecer, você está doente, tem problema, não pode, né? Então, elemento figurado é células do sangue. Glóbulo vermelho, eritrócito, né? Glóbulo branco, plaqueta, que é fragmento celular, não dá. Item D de dado, esse é sacana, hein, bicho? Olha só. Na região X, você realmente tem a filtração glomerular, mas vamos lá. Ocorre a filtração glomerular que depende da diferença da pressão osmótica entre artérias e cápsula. Não, moçada, são as arteríolas e nem arteríola, é capilar, né? Onde ocorre a troca, região de capilar. Você não pode considerar como sendo uma região de artéria. Então, olha lá, as trocas, elas acontecem pensando, logicamente, nas estruturas capilares. Então, você até tem variação de pressão osmótica, que é a coloidosmótica do próprio sangue, que permite reabsorção de água, né, ou absorção de água, mas você tem a própria pressão hidrostática do sangue, do capilar sanguíneo, você tem a própria pressão de dentro da cápsula, que é aproximadamente, dentro da cápsula é aproximadamente 18 milímetros de Hg. Galera, somando todas essas pressões, você tem um saldo positivo de deslocamento de conteúdos do capilar sanguíneo para dentro da cápsula
de aproximadamente 10 milímetros de Hg. Esta seria a pressão de deslocamento associada à região glomerular, associada, consequentemente, à cápsula de Bowman ou cápsula néfrica. Portanto, essa também estaria equivocada. Bonita esse item. Item E. Z, que seria a região de túbulos ou ductos coletores, diz assim: ocorre reabsorção grande de quantidade de água, perfeito, para o sangue, facilitada pela ação de hormônios produzidos no hipotálamo. Opa, verdade, moçada. Por exemplo, não só no Z, né? Mas na região aqui, ó, de túbulo contornado distal também. Mas no Z você tem essa ação. Você tem o hormônio ADH, que ele é produzido na região do hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Portanto, o item E, ele está correto e, consequentemente, está vinculado a ser a alternativa correta que você deveria assinalar. Linda! Ó, dá um zóio aqui para mim. Bonito, hein? Paulada matou mais uma. Boa, moçada. Então, 3 questões e meia só nessa prova. Vamos lá? Questãozinha número 49. É uma questão clássica que mostra de citologia, né? Que envolve divisão celular. Que ia cair divisão celular de novo. Lógico que vai cair, né? Então, ó, analise o gráfico que ilustra a variação da quantidade de DNA que ocorre no núcleo de uma célula germinativa. Moçada, este gráfico é um gráfico que está mostrando para a gente meiose. Por que meiose? Se você avaliar aqui, ó, a célula no estágio final, ela tem exatamente metade da quantidade de material genético do que condicionava a célula original, né? Então a célula final, ela vai ter metade da quantidade de material genético da célula original. Então vamos lá. Suponha que no tempo inicial, essa célula receba a substância chamada de colchicina. Galera, você lembra para que serve? Opa! Colchicina. Tem também a vinblastina, mas a colchicina, ela é retirada de um vegetal e ela bloqueia o processo de divisão exatamente na metáfase, né? Olha lá, que se liga aos microtúbulos, prejudicando sua formação. Por causa desse efeito, é muito provável que a célula consiga atingir o período indicado por... Olha lá, então o que ele está dizendo para nós? Galera, o período número 1 aqui mostrado para nós, ele está representando a intérfase, portanto, o período inicial da intérfase, que é o G1. Depois aqui, ó, no número 2, ele mostra o período S, né? Aí você tem um pedaço aqui, ó, mais ou menos uma pequena porção desta região, que estou aqui demonstrando aqui para você, né? Ó, essa daqui, correspondendo aí ao possível G2, é um pouco até maior, né, moçada? E aí aqui você teria prófase e, consequentemente, chegaríamos até exatamente este ponto, que seria a metáfase. Depois, ó, você já tem redução inicial, né? Depois mantém novamente, aí redução seguinte. Paulada, e aí seria a divisão 2. Isso. Então, galera, a pergunta é, você nem precisaria, consequentemente, saber de cabeça todos esses detalhes. O que você tinha que entender é, galera, se vai bloquear na metáfase, até que ponto deste gráfico você acha que a célula chegaria para que nós pudéssemos representar? Eu não falei para você até aqui, ó? Aqui, ó, é o limite máximo que nós poderíamos identificar. Então, é neste período 3, até o período 3, que nós poderíamos identificar. Depois disso, você já vê, ó, divisão. E para ter divisão tem que ter formação de difuso acromático, mas está inibido pela colchicina. Então, ó, desta região para cá, isso não pode acontecer. Então, é no máximo até o período número 3. Então, nós ficaríamos, moçada, sem dúvida alguma, com a alternativa B de bola. E aí não tem o que, consequentemente, a gente pudesse indicar. Fechou? Então, ó, por causa desse efeito, é muito provável que a célula consiga atingir o período indicado por 3, no máximo 3. Beleza, moçada? Show de bola, hein? Bonitinha questãozinha número 49. Ó, divisão celular clássica, importante que você saiba. Galerinha, vamos lá? Questãozinha número 50. Bicho, eu falei sobre uma dica lá na dica da FAMERP para vocês de hormônio, mas eu errei o hormônio, mas eu estava dentro do tema. Olha que da hora! Mas não pensei em falar em etileno, nenhuma possibilidade sim. Eu queria realmente falar da auxina, como nós comentamos e vocês assistiram. Mas vamos lá.
O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de eventos fisiológicos com a participação de hormônios e enzimas. Fantástico, sabe? Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à planta-mãe, e há frutos que podem amadurecer após a colheita e apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes. Galera, então vamos lá. Primeira questão é a seguinte, né? Para que nós possamos aí identificar. Qual é o hormônio que está relacionado com o amadurecimento dos frutos? É o hormônio gasoso, único por sinal, que se difunde praticamente por todas as regiões. Ele é praticamente produzido por todas as regiões da planta, praticamente, né? E por ser um hormônio gasoso, ele se difunde facilmente pelos tecidos. E o etileno, ele é o grande responsável pelo amadurecimento dos frutos. A presença dele promove a ativação de um monte de enzima que degrada polissacarídeo em sacarose, por isso fica mais doce, que degrada as pectinas, tá ligado? Lamela média que existe entre as células vegetais, o etileno permite a ativação de enzimas que degradam essas lamelas médias, por isso que o fruto fica mais macio. Degradam componentes que determinam a coloração, degradam a clorofila, que dá a cor verde para o fruto verde, em outros pigmentos, que permitem coloração avermelhada, amarela, laranjada, enfim. Entre os fatores também, até mesmo, de degradação de componentes que permitem a produção do aroma do fruto. Então, o etileno, ele faz tudo isso, fechou? E claro que nós temos algumas condições para identificar. Primeiro que é o seguinte, moçada. Todas as alternativas que não vincularem ao etileno, nós já vamos excluir. A alternativa A, que é a giberelina. Quem é a giberelina? É um hormônio também de crescimento. É o ácido giberélico, e é descoberto pelo japonês Kurosawa. O Kurosawa, moçada. Foi ele que descobriu a giberelina. Ela também tem efeito de crescimento da planta, mas não é esta condição, portanto, de amadurecimento. O ácido abscísico, ele está associado com um monte de coisa. Fechamento de estômago, ele bloqueia o crescimento geral da planta em momentos de estresse ambiental. Tem um monte, até mesmo floração de abacaxi, o ácido abscísico está associado. Então não tem nada a ver com amadurecimento de fruto. Opa, o item C ele traz etileno, legal, e o D também. Agora, o item E ele traz novamente a giberelina. Agora vamos lá, moçada. O que nós podemos identificar esta tal situação? Dentre as duas alternativas, aquela em que você pratica isso na sua casa, bicho. Você não precisava ter estudado etileno com paulada. Na verdade, precisava ter estudado para saber que é o etileno. Mas para acertar a questão entre C e D, você não tinha que ter visto isso comigo, mas nós comentamos isso ao longo do ano. Galera, quando você quer que um fruto amadureça mais devagar ou que demore mais para amadurecer, o que você faz? Você bota ele num local quente que eu digo é mais quente, ou você bota ele na geladeira. Comprei 3 mamãozinhos. Um tá show de bola, um tá mais ou menos de vez e o outro tá verde. O que você faz? Você vai comer, talvez naquele momento, boa parte daquele que tá maduro, já deixa o outro fora da geladeira para que ele comece a amadurecer mais rapidamente. Você elevou a temperatura. Então, dentre os fatores que aqui estão vinculados ao etileno, seria colocar estes tais frutos em que condição, moçada? Baixa temperatura para inibir a produção do etileno. Paulada, que da hora! E graças a isso, então, você chega à alternativa da questão número 50, na minha prova, a alternativa D de dado, mas você tem que assinalar aquela que diz com baixa temperatura para inibir a produção do magnífico etileno. Moçadinha, que coisa mais linda! Adivinha? Nós acabamos essa tal situação, lindos. Moçada, que coisa maravilhosa. Tô feliz da vida de ter conseguido terminar essa parte com vocês. Chuchuzinha essa prova. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, entendido tudo e já ter servido de revisão para alguma outra prova que você vai fazer. Galera, um beijo no coração. Se liga na Bill, se despede, mas eu voltarei em breve. Logo mais, com mais correções, com mais dicas, com tudo mais. Um beijo no coração. Valeu, galera. Se liga na Bill. Fala tchau pra mim. Eita, que beleza. Que coisa mais linda.